Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Sim, esse vídeo é sobre a saída do Marlon Freitas do Botafogo. E sim, eu vou falar mais com a voz de um torcedor do que de um jornalista. Se a minha opinião sobre esse tema te desconforta de alguma maneira, não te interessa, você pode ficar à vontade para sair do vídeo. Mas o que eu vou falar aqui não vai ser apenas sobre ele. Ele está longe de ser o único exemplo de jogador que abriu mão de estar no lugar onde ele tinha identificação, história e tudo para ser um ídolo do clube por dinheiro. O Gerson deixando o Flamengo rumo ao Zenit, o Luís Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid, com outra motivação, mas também deixando uma ferida no torcedor. O Neymar escolhendo o projeto do PSG quando ele deixa o Barça. Então, no mundo inteiro e em várias épocas, isso acontece. O Marlon não é o primeiro, nem vai ser o último a tomar esse tipo de decisão. E o tema do vídeo de hoje, usando a saída do Marlon Freitas como gatilho, é esse. O que é mais importante para um jogador de futebol? Construir uma idolatria em um clube ou ganhar o máximo dinheiro que ele puder? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Agradecendo muito a você que já é inscrito. Se ainda não é, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like e seu hype nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Bom, eu parto do princípio que nenhum menino que sonhou em ser jogador de futebol teve como principal motivação a valorização financeira. É claro que isso é consequência do sucesso, da chegada à elite do esporte. E o fato de você ganhar muito bem dentro da sua profissão também faz com que você segure a onda de muita gente da família. Isso aí tudo é ponto pacífico. Mas na minha cabeça, quando um moleque que adora jogar futebol tem o sonho de ser jogador profissional, ele pensa primeiro em ser um cara vencedor, campeão, escrever seu nome na história de um grande clube, especialmente se for o clube de coração dele. Depois disso, chegar até a seleção brasileira, defender as cores de um grande clube europeu. Eu penso que essa é a grande motivação de um menino que sonha em ser jogador, beleza? O Marlon tinha tudo isso no Botafogo, né? Ele tinha uma história de superação muito bonita, quando ele passou de um cara criticado por conta de ter sido um dos símbolos da derrocada, do fim de 2023, xingado pela torcida por conta daquela piscadinha contra o próprio Palmeiras no jogo da virada ao Viverde em pleno estádio Newton Santos. Muita gente interpretou aquela piscadinha ali como se ele não estivesse ligando para o que estava acontecendo no momento. O jogo já estava 3-3, lembrando que estava 3-0 para o Botafogo antes de tomar um empate. Então assim, o time estava derretendo em campo, ele fez aquele gesto, ele mesmo reconhece que foi um gesto errado, foi um gesto infeliz, se desculpou, abaixou a cabeça, trabalhou, negou uma proposta do Vasco para sair em 2024, se tornou o capitão do Botafogo, foi o único titular de 2023 que permaneceu no 11 inicial de 2024 e foi não só o responsável por levantar as taças do Brasileirão e da Libertadores, como ele sempre foi a voz que inflamava o vestiário antes dos jogos, com discursos motivacionais, gritos de guerra, chamada de responsabilidade para si antes dos jogos. Pô, o botafoguense ali que não se emocionou assistindo ele falando sobre o falecido pai antes da final da Libertadores já morreu por dentro. E cara, toda essa história fez a torcida de bom grado e até de forma exagerada, na minha opinião, incluir o rosto dele numa faixa com ídolos históricos do clube. Nomes como Garrincha, Newton Santos, Didi, e à frente de nomes que nunca apareceram lá, como Jefferson, como Louco Abreu, por exemplo. Tudo por conta de ser um grande símbolo do ano mais vitorioso do Botafogo. O nome dele também é citado na música que a torcida fez, celebrando o título de campeão da América, junto com os autores dos gols da final, no trecho Buenos Aires invadi, a história eu vivi, com o Telles, Marlon Freitas, Júnior Santos e Luiz, no caso aqui o Luiz Henrique. Mas do dia para a noite o Marlon decidiu jogar tudo isso fora, ao receber e aceitar a proposta para jogar, justamente no clube que foi o grande antagonista da história dele pelo Botafogo.
Foi o clube que rivalizou ao longo desses 3 anos, especialmente, os 2 primeiros, inclusive, nas brigas pelos títulos brasileiros e até um mata-mata ali nas oitavas da Libertadores 2024, vencido pelo Alvinegro Carioca, e também nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes em 2025, vencido pelo Alviverde Paulista. E repetindo, cara, eu entendo completamente a valorização financeira do profissional, do atleta, do pai de família. E é claro, você vive conforme o quanto você ganha. Eu tenho uma vida hoje com uma renda X diferente da que eu teria ganhando o dobro ou triplo. Provavelmente eu moraria em outro lugar, eu teria a condição de ter um carro, de abrir um negócio paralelo aqui com grana para investir nele, fora ajudar mais meus familiares, né, para que ninguém passe aperto. Com um jogador de futebol não é diferente. Ele pode ser muito bem pago, mas sempre há algo que melhorar, até para garantir a independência financeira das próximas gerações da família dele, dar um conforto para os pais, para a esposa, para os filhos, mas também não é como se fosse uma super diferença salarial, no caso do Marlon. Né, as informações são de que ele recebia cerca de R$500 mil, tinha uma proposta de renovação do Botafogo para passar a ganhar na casa dos 800 mil, e agora ele deve receber cerca de 1 milhão por mês no Palmeiras. Eu não sou de fazer conta com o dinheiro dos outros, mas eu penso que não há nada de fundamental na vida de uma pessoa que ela queira fazer ganhando 1 milhão por mês que não dê para fazer ganhando 800 mil. Mas, enfim, cada um aí toma as decisões que fazem mais sentido para elas. E tá legítimo, tá? É direito dele fazer essa escolha. Ele não tá errado e nem é um monstro por ter escolhido a proposta que o valorizava mais financeiramente falando do que ter quisto dar sequência na própria história por um clube cuja torcida o amava, cara. Que há pouco tempo atrás ele mesmo se declarou para o Botafogo, disse que não era nada sem o Botafogo, que é muito grato por toda a visibilidade que o clube deu para ele, e agora tudo isso foi para a lata do lixo. Talvez tenha sido diferente se ele fosse botafoguense, que eu imagino que não seja o caso. Talvez. Talvez fosse diferente também se ele tivesse escolhido sair para um clube de fora do Brasil, como fizeram outros caras fundamentais daquele time, o próprio Luiz Henrique, Igor Jesus, Gregory. Talvez. E certamente também doeria menos se ele fosse um cara menos identificado com a torcida. E só o é porque foi um baita de um jogador por aqui. Honrou a camisa sempre que vestiu. Não era um cara sem defeitos, longe disso. Eu até acho que ele poderia marcar melhor, como um volante, e ter uma melhor chegada na área também. Não é nem essa a questão do vídeo. O Botafogo não perdeu só um bom jogador, perdeu um capitão. Né? Perdeu um cara que poderia ser eterno por aqui. E como eu tô falando do coração do torcedor. O que ele fez em campo, o que ele conquistou, nada vai apagar, nada vai mudar. Isso aí já é eterno, tá? Ele foi o capitão do título da Libertadores que o Botafogo ganhou pela primeira vez em 2024, ponto. Nada vai mudar isso. Mas imediatamente após a notícia de que ele estaria inclinado a aceitar a proposta, foi quase unanimidade de que o rosto dele deve ser removido da faixa dos ídolos. E eu vou além. O nome dele também deve ser removido da música, tá? Inclusive, uma reparação histórica aí já foi feita. A mesma torcida organizada, ou mesmo movimento de torcedores que fez a enquete para decidir quem estaria lá na faixa, escolheram ele. Foi feita ali uma nova enquete, né, decidindo se o rosto dele deveria, né, sair da faixa e se algum outro jogador deveria ser incluído. Quase unanimidade de que ele deveria ter saído sim, e o Jefferson vai ser incluído na faixa. É triste e vergonhoso para o torcedor, né, ter tratado mal o Jefferson dessa forma, tá? Que ele seja incluído numa faixa de grandes ídolos em substituição a um cara que estava em atividade e que cometeu essa traição. Tô falando como torcedor, essa traição com a torcida que pegou ele no colo, abraçou e falou, cara, você é um dos nossos, e ele provou que ele não era um dos nossos. Mas enfim, vamos continuar então o vídeo. Eu vou repetir. Na minha opinião, a questão de incluir o rosto dele na faixa com as maiores lendas da história do Botafogo foi uma decisão exagerada, precipitada, até emocionada da torcida organizada que teve essa ideia. Tanto dele quanto do Luiz Henrique, tá? Para mim, os caras de 2024 eles devem ter um lugar à parte, só deles. Especialmente quando eles estiverem em atividade. Justamente para que manchas como essas não façam o torcedor se arrepender depois. Imagina se daqui a um tempo o Luiz Henrique volta para o Brasil, escolhe daqui a um tempo
jogar no Palmeiras, jogar no Flamengo, que é o arquirrival. Não vou citar o Fluminense, porque é o clube, tanto que ele quanto que o próprio Marlon, né, foram revelados. Mas será que o torcedor também não vai se sentir traído se ele fizer isso? Na opinião do ex-jogador e comentarista da Globo, o Júnior, que é ídolo do Flamengo, diga-se, ele não entende o sentimento da torcida do Botafogo em se sentir traída e querer tirar o rosto do Marlon da faixa, se nomes como Jairzinho, que também deixou o clube para ir para o Cruzeiro, o Gerson, que seguiu a carreira indo jogar no São Paulo, depois no Fluminense, permanecem lá. Primeiro, o Júnior não é torcedor do Botafogo para compreender por que foi tão dolorido perder um cara que poderia ser de fato um ídolo do clube e não apenas um cara que ganhou títulos para outro nome que, em tese, tem as mesmas ambições que nós, que vai jogar contra nós, que vai ser adversário, que jogou fora o amor que a torcida tinha por ele por uma proposta maior financeiramente. Escolheu o dinheiro à idolatria. Beleza? Segundo, tem saídas e saídas. O recado que ele passa aceitando jogar num rival é o de que ele confia mais no projeto deles e acha que vai ser mais vitorioso lá do que aqui. Ele literalmente foi um capitão que pulou do barco. E esse é um recado muito ruim para quem fica. Um recado muito ruim também para o torcedor, que acompanha as notícias, o momento financeiro atual da SAF do Botafogo, incertezas sobre a montagem de elenco, um transfer ban sofrido recentemente, né, porque deixou de pagar ali a dívida da contratação do Almada, que é um cara que já está no seu segundo clube depois que saiu daqui. Fica preocupado com um novo possível desmanche, com a necessidade de fazer dinheiro, pagar as dívidas para não sofrer novos bloqueios de inscrições, ver jogadores aí sendo oferecidos, ver qualquer proposta sendo aceita até por caras que não querem sair, como o Savarino, que já negou ida para o São Paulo, para o Corinthians, para o Atlético Mineiro, até para o Inter Miami, né, o time do Messi, por entender que ele está feliz no Rio de Janeiro. E aí viu o clube sentar para negociar com o Fluminense, que é um rival local, o que não teria esse empecilho de ter que mudar de cidade. Então é uma situação ruim também para o cara que não se sente respeitado esportivamente. No caso do Savarino, perdê-lo seria 100% culpa do Botafogo, não do jogador. Bateu o pé ali, querendo ficar, e o clube insistiu em tratá-lo como negociável, por entender que pela idade que ele tem 29 anos, por não ter tido uma segunda temporada tão boa como a primeira com a camisa do clube, pode ser a última chance ali de lucrar com uma possível venda. Soma-se a isso a maneira como o Botafogo tem ido atrás de reforços. Normalmente jogadores jovens para poder ser valorizados e revendidos. Ou caras que não querem jogar no futebol brasileiro, mas que são seduzidos pela possibilidade de ir para um dos clubes da holding posteriormente e voltar ao mercado europeu. Possibilidade essa que talvez nem exista mais, porque o Textor está tendo problemas ali com os outros administradores da Eagle. Então todo esse cenário pesa e faz com que o jogador balance com a proposta de ir para um lugar que pareça mais estável e próximo de grandes conquistas, justamente por ter convicções mais sólidas de projeto de futebol que visam exclusivamente a competição e não o lucro. Mas, ao mesmo tempo, mesmo compreendendo o lado profissional, o próprio jogador que faz essa opção precisa entender que ele está abrindo mão do que ele construiu. E se a saída dele for vista como traição pelo torcedor, ele não deve esperar gratidão e continuar sendo bem recebido quando voltar aqui jogando contra. Principalmente no caso do Marlon. Por tudo que ele mesmo falou sobre dever a sua vida ao Botafogo, todas aquelas declarações, né, que há cerca de 2 semanas antes dele aceitar uma proposta foram feitas por ele. Sem dúvida, quando ele pisar no Nilton Santos para jogar contra o Botafogo, ele vai ser vaiado toda vez que pegar na bola. E não me admira que a torcida faça algo como um mosaico ou uma faixa com um recado diretamente para ele. Ou até deixe para fazer a cerimônia de retirada do rosto dele na faixa dos ídolos justamente no jogo que ele vai nos enfrentar. Então, é isso, galera. Eu, pessoalmente, como torcedor, fiquei extremamente chateado. Não achei que o clube sequer ouviria a proposta, mas mesmo ouvindo, deixou nas mãos dele. E para surpresa, talvez, de todo mundo na torcida, ele aceitou a proposta. Já foi até anunciado no Palmeiras, não sei se ele vai ser titular absoluto lá. Não vejo como um encaixe simples, ele e o Andreas Pereira, por exemplo. Ou ele sendo a peça que vai substituir o Aníbal Moreno, que era um cara ali que dava consistência defensiva ao meio-campo do time do Abel Ferreira. Não acho que ele tenha característica para isso. No próprio Botafogo,
Já estava vendo ali um problema de desencaixe dele com o Danilo, por terem basicamente as mesmas características técnicas. Mas o Danilo é um cara que marca melhor, finaliza melhor que o Marlon, tem uma visão de jogo tão boa quanto. Então eu acho até que a reposição ao Marlon já está no clube, que é o próprio Danilo. Mas o Danilo não tem a mesma saúde física. É um cara que já sofreu lesão ligamentar no joelho. Depois disso, várias pequenas lesões musculares. E é um time que, quando perdeu o Gregore e trouxe o Danilo para jogar junto do Marlon, sentiu a perda de um cara mais marcador, mordedor, que cobre grandes espaços do campo. Então precisa ir ao mercado, né? Quando esse transfer ban cair, atrás de um cara com essas virtudes mais do Gregore. Já precisava com o Marlon lá, precisa mais ainda sem ele. E assim a lição que ficou é a de que, no fim das contas, cara, quem ama o clube, na verdade, é o torcedor. A relação do jogador pode até ser de um carinho, algo pessoalmente mais especial, mas ela é apenas profissional. E é impossível traçar qualquer paralelo com outras realidades, porque na empresa que você trabalha, provavelmente não existe um público fiel que nunca vai trocar de marca ou de serviço se entender que quem está à frente dela está fazendo um mau trabalho. Né? O público do futebol, que no caso é a torcida, vai cobrar de você para que você faça um bom trabalho. E vai se emocionar quando esse trabalho render alegrias para ele. Você vai ser tratado como um ídolo se essas alegrias se repetirem com frequência. E ao mesmo tempo você está sendo muito bem pago para fazer o que você mais ama e que era o seu grande sonho de infância, né? Que é ser um jogador importante de um clube grande. Então não caiam nessa de, mas se oferecessem 3x para trabalhar em outro lugar e eu recebo atualmente 1x, eu também vou. Cara, o futebol é totalmente diferente. É um mundo à parte. Os jogadores sabem disso. O que o Marlon fez é direito dele, mas é muito mal visto pelo torcedor. Se ele não se importa com isso, é mais um desrespeito para a conta. Como foi desrespeito ele falar na primeira coletiva dele que talvez a versão dele nos últimos 3 anos não seja suficiente para honrar a camisa do Palmeiras. Quer dizer, e ele ainda fala que ele sabe que ele precisa melhorar bastante. Quer dizer que no Botafogo ele não precisa melhorar, não precisava melhorar. Que esse futebol que ele estava jogando atualmente era o suficiente para jogar, para honrar a camisa do Botafogo. Do Palmeiras não é suficiente. Então ele continua ali alfinetando, espetando, né, o torcedor do Botafogo. Então assim, cara, minha decepção com essa notícia foi tanta, que lembram do que eu disse ali no comecinho do vídeo, sobre ter me emocionado com o vídeo dele antes da final, dizendo aos prantos que queria dar um abraço no pai, queria correr por ele naquela partida. Cara, até hoje, ou até ontem, né, até essa notícia se confirmar, toda vez que eu via aquele vídeo, eu chorava, pensando na alegria que eu senti quando nós fomos campeões. E até na minha própria história pessoal, a minha relação com meu pai, que é bem afastada, ele está vivo, graças a Deus, mas nós não temos uma relação há muito tempo. E cara, agora com ele fora, eu estou evitando assistir aquele vídeo de novo. Eu não sei se eu vou sentir a mesma coisa caso eu veja aquele vídeo novamente. A verdade é que o torcedor do Botafogo, me desculpa aí se você é um e não se sente representado com o que eu vou dizer, mas falando por mim, tá? Vou até refazer o que eu disse. Eu estou com ranço dele. Eu não quero mais olhar para a cara dele. Eu quero que isso se cicatrize o mais rápido possível. Ele trocou a possibilidade de ser eterno num dos clubes com uma das galerias de ídolos mais incríveis do futebol brasileiro para talvez ter que brigar por posição de titular no Palmeiras. Lá ele não vai ter a mesma liderança, a mesma influência no vestiário, porque o elenco é muito mais longevo e vitorioso. Ele está chegando agora, então ele não é símbolo de nada lá. Lá ele não vai ter a mesma paciência do torcedor quando os pontos fracos do jogo dele resultarem em falhas em lances capitais do jogo, que resultem em gols do adversário. Lá ele decidiu recomeçar a carreira do zero, mas com o bônus de estar ganhando mais dinheiro. Essa foi a prioridade dele, que ele lide com as opções que ele fez. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!